Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu queria pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever, apertar o sininho das notificações e deixar o like, tá ok? Antes da gente começar esse vídeo, eu queria falar três coisinhas rapidinho aqui para vocês. A primeira coisa é que no primeiro vídeo eu falei que a minha intenção era fazer um vídeo um vídeo todos os dias da semana. Mas eu vou fazer de segunda a sexta-feira, tá ok? Vou dar uma descansadinha no sábado e no domingo. E então serão 5 vídeos por semana, se Deus quiser. Se acontecer algum imprevisto, não der para gravar durante a semana, eu já peço desculpas a vocês, tá ok? Outra coisa, nós estamos fazendo com esses vídeos uma caminhada. Então, a partir de agora, a partir desse terceiro vídeo, eu vou começar a colocar o verdadeiro nome dessa caminhada, que é História da Guerra do Mal contra o Bem. E vou especificar o tema de cada vídeo, tá certo? E outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, como nós estamos fazendo uma caminhada ao longo da história, pode parecer de vez em quando assim o vídeo ficar um pouquinho cansativo e você sentir vontade de desistir de acompanhar. Eu vou te pedir, por favor, não desista, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo uma caminhada e vai chegar um momento em que a gente vai chegar nos nossos dias atuais, a gente vai chegar em assuntos mais práticos, conteúdos mais práticos. E aí você vai entender a gravidade da situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje e a necessidade de uma mudança de mentalidade e uma mudança de atitude diante disso, tá ok? Força aí, firmeza, tá? Então vamos lá. No vídeo de ontem a gente comentou sobre a questão do dilúvio, né? Então a humanidade tinha se corrompido tanto que Deus arrependeu-se de criar o homem e queria exterminar a humanidade da face da terra. Mas ele encontrou um homem justo, Noé, e por causa disso ele preservou a família de Noé. E aí depois do dilúvio, a família de Noé desceu da arca, se estabeleceu em terra firme e começou a crescer, né, e povoar a terra. Mas depois de 10 gerações após Noé, nós tivemos Abrão. Segundo os historiadores, Abrão nasceu por volta de 2166 a.C. É claro que essas datas, a gente sempre tem uma divergênciazinha, é mais ou menos, né, para a gente poder se situar. E até Abrão não existia um povo privilegiado, um povo específico, vamos dizer assim, de Deus. Mas a partir de Abrão, que depois se tornou Abraão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e a partir de Abraão começou toda uma geração de judeus, israelitas, ou seja, o povo amado, o povo gerado, o povo formado por Deus para ser o seu povo. Então a gente vê no Antigo Testamento quantas promessas que Deus fez para o povo, né? Quantas maravilhas que Deus fez para o seu povo, né? A gente teve lá a passagem pelo Mar Vermelho, né? Então, é uma história muito bonita de amor de Deus para com o seu povo, né? E Deus estabeleceu uma aliança. Então, como se sabia quem era esse povo, quem eram as pessoas que faziam parte desse povo escolhido por Deus? Era através da circuncisão, né? Para a gente entender, para quem não sabe, a circuncisão é como se fosse uma cirurgia de fimose, né? É um tanto estranho, gente, mas a gente não pode tentar compreender a cabeça de Deus. Nós não somos nada, nossa sabedoria não é nada
perto da sabedoria de Deus, né? E querer entender Deus, querer entender tudo o que acontece de Deus é soberba. Cuidado, tá? Sejamos humildes, sejamos submissos a Deus. O que a gente precisa guardar? Que Deus é perfeito, Deus é bom, tudo que Ele quer é o nosso bem. Então, a melhor coisa que a gente faz é aceitar as coisas que Deus faz pra gente, sem questionar muito. Um dos grandes problemas da geração atual é querer questionar tudo, querer entender tudo. Quem somos nós para entender a sabedoria infinita de Deus? Não somos nada, né? Então, existia essa aliança, que era a circuncisão, que mostrava quem que era o povo de Deus, né? E aí, ao longo, gente, do Antigo Testamento, nós temos toda a evolução, toda a história do povo de Deus. São vários e vários anos, né? Deus mandou juízes para ajudar o seu povo, Deus mandou reis para poder conduzir o seu povo, e Deus mandou profetas para alertar o seu povo contra o pecado, contra as coisas erradas que eles estavam fazendo, né? Então Deus sempre cuidou desse povo com muito amor, com muito carinho. E o que a gente vê, se a gente pegar o Antigo Testamento e ler ele todo, o que a gente vê? O povo de Deus sempre escorregando. E qual que era a escorregada que o povo de Deus dava? Era a idolatria, o pecado da idolatria, né? Às vezes as pessoas não entendiam o que Deus estava querendo fazer para elas, e aí procuravam outros deuses. E o que acontecia? Deus castigava. Tem gente que fala que Deus não castiga. Deus é amor e misericórdia. Com certeza Deus é amor e misericórdia. Mas imagina um pai, uma mãe, que perdoa tudo que seu filho faz, nunca corrige, nunca dá um puxãozinho de orelha. Como que o filho vai ficar? Mimado demais, não é? Soberbo demais. Então, quem ama, corrige. E ao longo do Antigo Testamento, a gente vê várias vezes Deus infringindo castigos no seu povo. Por quê? Porque Ele ama, Ele quer corrigir, Ele quer o bem. E nós, seres humanos, olha só essa questão dessa pandemia que a gente está vivendo agora. Quantas pessoas olharam para Deus por causa dessa pandemia? Quantas pessoas se arrependeram de suas vidas erradas por causa disso, né? Então, são coisas que Deus permite que aconteça para o povo acordar, não é? Então, o povo cometia idolatria, Deus castigava, o povo se arrependia, pedia perdão a Deus, né? Qual que era a forma que os povos antigos tinham, né? Os judeus tinham de pedir perdão a Deus? Era através do oferecimento de sacrifícios de animais. Gente, uma coisa que a gente precisa entender também, que não dá para a gente compreender o passado com a mentalidade que a gente tem hoje. Nós precisamos entender os fatos passados, tanto os fatos históricos quanto os fatos bíblicos, de acordo com a mentalidade da época. Tá? Nós temos muito problema por causa disso. Então, era comum naquela época matar animais, oferecer o sangue, queimar as oferendas. Isso tudo era comum. A gente não entende isso agora, mas naquela época isso era sagrado, isso era importante, né? E aí o povo pedia perdão e Deus perdoava. Aí começava de novo, né? Então essa foi a história do povo de Deus, o povo judeu. Só que chegou uma época que os pecados dos judeus, dos hebreus, né, já estavam... Esse povo de Deus, eles são chamados de 3 nomes. Ou hebreus, ou judeus, ou israelitas. Qualquer um desses 3 nomes determina o povo de Deus, né? Só que chegou uma época que esse povo estava pecando tanto, estava tão afastado de Deus, que não tinha sacrifício que conseguisse apagar, vamos dizer assim, acalmar o coração de Deus, conseguir o perdão de Deus dos pecados. Até que Deus precisou fazer o grande sacrifício, que foi enviar o seu Filho ao mundo para se oferecer, Ele, o próprio Deus, em sacrifício pelo perdão
dos pecados do seu povo, né? Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Quero agradecer a sua presença aqui. Hoje o vídeo ficou curtinho, mas na segunda-feira a gente está de volta, tá? E não esquece de falar para os seus amigos, compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de fazer essa caminhada com a gente, tá ok? Grande beijo, fica com Deus.